diz assim: e o Pai conhece cada coração e sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, por meio do Teu Espírito, fala agora conosco, Pai. Fala aos nossos corações, às nossas mentes, mas principalmente no nosso espírito. E que Deus, o Senhor possa trazer luz para a sua igreja nessa noite. Nós oramos agora repreendendo todo espírito maligno, todo ladrão de semente. Nós repreendemos todo espírito de distração, tudo aquilo que vem para roubar a palavra de Deus dos corações. Nós repreendemos na autoridade de Jesus e declaramos um ambiente propício e preparado para que o Teu Espírito, Pai, possa fazer em nós aquilo que o Senhor deseja para a noite deste dia. E nós Te somos gratos pela Tua presença, Te somos gratos, Senhor, por cada vida, por cada família aqui e por tudo que o Senhor há de fazer. Amém. Irmãos, o Vitor estava falando aqui no momento da oferta. Ele estava falando de uma compreensão de como nós devemos ofertar a Deus. E parece que não é importante, mas às vezes é importante frisar, porque quando eu cheguei à igreja, eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu não acho que tudo é má fé. Tem coisas boas que a gente aprende no altar e tem coisas ruins. Eu aprendi muitas coisas boas na igreja e aprendi coisas ruins, mas não porque os meus líderes eram ruins, é porque eles foram ensinados errado. Então quando a gente é ensinado errado, a gente passa para frente coisas erradas. E quando a gente é ensinado certo, a gente passa para frente coisas certas. E eu lembro que eu ofertava ou dizimava com a intenção que o Vitor falou, porque eu ouvia que Deus ia multiplicar 30, 60, 100 vezes mais daquilo que eu ofertava. E não era nem por maldade, é porque eu falava assim: se o Senhor me der mais, eu vou poder fazer mais coisas, até para a obra de Deus. Mas a intenção, ela acabava não sendo pura, porque fomos ensinados errado. Então às vezes eu queria ofertar porque eu queria comprar alguma coisa. Então eu falei: se eu der, eu fazia até as contas, Deus vai multiplicar, vai me dar isso. E aí a gente acaba colocando Deus como se Ele fosse um banco. E Ele não é, Ele é provedor, mas Ele não é um banco. E pegando o gancho no que a Fabiana falou sobre o cuidado de Deus, ela falou: embora meu pai parece que estivesse num furacão, mas ele estava sendo cuidado dentro desse furacão. Assim Deus faz conosco nas nossas vidas. E por que eu estou falando? Por que eu li esse texto? E o texto começa falando que Deus conhece cada coração, ou seja, Deus conhece cada pessoa na sua particularidade. Deus conhece você quando você está sozinho. Deus conhece você quando você está lá no seu quarto sozinho, ou quando você está lá no seu chuveiro tomando banho. Deus conhece os seus pensamentos. A Bíblia diz que Ele esquadrinha. Ele conhece cada pensamento, cada sentimento. E olha que interessante, porque Ele conhece, o versículo de baixo diz assim, que o Espírito com letra maiúscula, o E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, mas Ele não intercede por nós segundo a nossa vontade. Ele não intercede por mim quando eu dobro o meu joelho e peço algo para Ele do meu coração. A Bíblia diz que Ele intercede segundo a vontade de Deus.
E eu gosto de dar muito esse exemplo aqui quando a gente está pregando para os jovens. E o jovem está naquela época de namorar e coisa e tal. E fica naquele negócio de oração, Senhor. As meninas querem um menino de Deus, os meninos querem uma menina de Deus. E às vezes você dobra o seu joelho e ora, fala, Senhor, mas ele é lindo. Ele é isso, ele é aquilo outro. Dá ele para mim. E eu imagino o Espírito Santo no meio do caminho, com uma visão paterna, falando, pai, não dá não. Dá não. Que eu conheço aquele menino. Ele não é o que ela está pensando. Vai dar ruim isso aí. Segura um pouco. Ou senão, ainda não é tempo. Ele é muito imatura. Ela não está querendo namorar para casar. Ela está querendo namorar só para satisfazer o desejo da carne. Segura mais um pouco. Eu imagino o Espírito fazendo isso. E não só nessa área. Eu imagino o Espírito fazendo em tudo. Pai, me dá isso. E o Espírito Santo fala assim, não dá não. Você der, ele vai se desviar. Segura um pouco. Quantos entendem? Então, porque ele conhece cada coração, ele permite que o Espírito interceda por nós, não segundo a nossa vontade, segundo o que é melhor para nós, segundo a vontade de Deus. E por que eu estou falando nisso? Eu não vou ficar preso nesse texto. Na verdade, irmãos, eu não queria nem pregar muitos textos hoje, porque senão a coisa ia ficar longa. Eu queria compilar algo que Deus colocou no meu coração. O Senhor me falou sobre... Basicamente, a minha mensagem vai falar sobre ambientes, posições, vestes. E você vai entender o porquê. São cenários que Deus usa. Porque como o próprio versículo 28 diz, e eu amo esse versículo, e agora cada vez mais, parece que eu estou tendo a compreensão dele. O versículo 28 de Romanos 8 diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas, repete comigo só esse pedaço, todas as coisas, fala mais alto por favor, obrigado, cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus faz todas as coisas, até ter te levado para o Mato Grosso, Beli. Eu sei que seu coração, mas Ele faz que todas as coisas cooperem. E às vezes Deus faz algumas coisas, eu nem sei se eu posso abrir isso aqui, mas não é nada grave, mas eu vou tentar passar para você o que Deus está falando no meu espírito. Quantos conhecem o Mateusão e a Lívia? Casaram ontem, foi uma bênção. A gente pôde fazer o casamento deles, se alegrar com os que se alegram, porque eu falei, até brinquei com a minha esposa, falei, amor, até que enfim alegrar que se alegram, porque mês passado foi só velório que eu fiz, 8 velórios, não aguentava mais ir em velório. Falei, Senhor meu Deus, cadê o alegrar com os que se alegram, porque agora a gente só está chorando com os que choram. E ontem foi um momento de alegria, foi um momento maravilhoso, foi um momento tremendo, foi gostoso. Mas hoje quando eu acordo pela manhã, mensagem do Mateusão, pastor, ora por mim, meu pai morreu. É isso mesmo, foi assim mesmo que eu fiz. Pode ficar tranquilo. Ele queria trazer o pai dele estava lá na Bahia, ele queria trazer o pai dele para ver o casamento dele. E ele estava se mobilizando para isso. E no fim o pai dele não pôde vir, porque o pai dele estava passando por uma doença pulmonar e estava internado no hospital. Até fizemos o link para transmitir o casamento ao vivo para ele lá, para que o pai dele pudesse, mesmo no hospital, pelo menos ver o casamento do filho. Mas quando foi 2 horas da manhã dessa madrugada, o pai dele faleceu. Eu recebi a notícia, irmão, eu fiquei... Falei, cara,
Eu falei, cara, eu não sei nem o que orar. Porque a minha vontade é que ele desfrute a lua de mel. Deus tem isso, Deus preparou esse tempo, essa estação, esse ambiente, essa posição, esse momento para ele. Só que ao mesmo tempo, imagina, como que o cara consegue separar a mente aqui? Sofrer pelo pai metade, metade desfrutado. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Então, se é todas, por isso que eu falei assim, repete aí todas comigo. Se é todas, não é só o que é bom. Seria maravilhoso a gente poder pegar a Bíblia e ficar só com aquilo que é bom. Ah, isso aqui é bom para mim, eu quero. Nossa, isso aqui é maravilhoso, ser filho de Deus, quero. Herança de Jesus, quero também. Ele é dono do ouro e da prata, eu vou ter ouro e prata também. O que mais que eu quero? Ele vai me dar um corpo incorruptível, quero. Isso eu quero. Não vai ter mais lágrima nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Quero também. Eu quero um monte de coisa. Mas na hora de matar a minha carne, aí eu não quero. Renunciar ao meu pecado oculto, aí eu não quero. Pedir perdão, aí eu não quero. Deixar o meu orgulho, aí eu não quero. Entende? Todas as coisas, o Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece cada coração, e Ele faz com que todas as coisas cooperem, até as coisas ruins, como a morte, como um furacão na vida do seu pai, como tantas coisas que acontecem que a gente não tem o controle. E muitas vezes a gente fala assim, Deus, mas por quê? Estava tudo tão bacana, por quê? Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus desígnios. E nós precisamos caminhar com o Espírito Santo, para que nós tenhamos discernimento da obra que Ele está fazendo. Eu não li o resto do texto, porque senão ia confundir muito a cabeça. Mas se você continuar Romanos aí, vai falar que Ele nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho, para sermos como Jesus. Eu já preguei sobre isso. O interesse de Deus no final da nossa caminhada é que nós estejamos mais parecidos com o Filho dele, com o unigênito, com o primogênito, que é Cristo. Então, Deus vai trabalhando coisas em nós, para que a gente possa ir pegando o jeito de Jesus, para que a gente fique parecido com Ele, porque Ele é o modelo que deu certo. O homem tinha tudo perfeito lá no Éden, irmão. Estava tudo ok, Deus preparou o Éden, para depois inserir o homem, e estava tudo perfeito. Não tinha pecado, não tinha problema. A Bíblia diz que eles andavam nus e não tinham vergonha, porque era tudo muito puro, era tudo muito leve, a comunhão com Deus era plena. Hoje nós temos essa separação, não sei se todos creem assim, mas eu creio que nós somos uma tricotomia. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Mas na época do Éden era uma coisa só, não tinha essa divisão de corpo, alma e espírito, era tudo perfeito. Por isso que a comunhão com Deus era perfeita. E a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, no jardim, para ter comunhão com eles. E por conta do pecado, isso nos foi tirado, e a terra começou a dar espinhos e abrolhos. Enfim, você conhece a história. Quantos conhecem a história? Hoje a pregação, quantos aqui são crentes em Jesus? Hoje a pregação é para crente, irmão. Tá? Então, aguenta aí. E o Senhor usa todas as coisas para nos tornar a imagem de Jesus. Então Ele usa ambientes. Ele usa ambientes para nos tornar a imagem de Jesus. Então eu vou pegar aqui como exemplo a história de José. Quantos conhecem a história de José? José do Egito. Se você não leu, eu tenho certeza que você assistiu alguma coisa sobre José. E a Bíblia fala de um menino de 17 anos que estava na casa do pai, que o pai o amava muito. E esse menino começa a contar as coisas erradas do irmão. Ele começa a fiscalizar os irmãos e contar para o pai. E por causa disso ele não tinha um relacionamento legal com os irmãos. A Bíblia diz que os irmãos não suportavam ouvir a voz dele.
não queriam ele no ambiente. Aí o pai vai e faz uma túnica colorida, linda, e dá de presente para ele. E aí isso gera inveja nos irmãos. A coisa fica pior. Por causa do amor do pai, a coisa fica pior. Enfim, até que os irmãos têm uma brilhante ideia: vamos dar cabo do menino. Aí um dos irmãos fala assim: não vamos matar não, vamos vender só. E esse jovem de 17 anos é vendido a um grupo de ismaelitas e vai parar numa terra distante, lá no Egito. Primeiro jogam ele na cisterna. Ele fica lá num ambiente de solitude, sozinho. Embora a cisterna não tivesse água e a água não o matou, porque se estivesse cheia d'água, de repente ele tinha morrido afogado. Ele fica naquela cisterna e aí ele é vendido. Ou seja, ele é tirado da família, do conforto, do apego paterno, da convivência com os irmãos, embora que não fosse boa. Ele é tirado disso. E agora ele está num ambiente hostil, num ambiente de solitude, num ambiente longe. Cultura diferente, língua diferente, Deus diferente, tudo diferente. Então, ele sai da casa do pai, passa pela cisterna e vai parar como escravo no Egito. Então já muda o ambiente, já muda a veste dele. Ele já não tem mais aquela túnica bonita, talar, colorida. Ali ele já está com uma roupa de escravo, trabalhando num outro ambiente. E nós lemos o quê? Que todas as coisas cooperam. Cara, como que pode cooperar um menino de 17 anos ser tirado do seio da família para virar escravo? O que isso tem de bom? Vocês estão entendendo? E ele está lá. Está lá com roupa de escravo, trabalhando como escravo. Ambiente diferente, função diferente. Mas a Bíblia diz o quê? Que o Senhor era com ele. Tanto que era que começou a prosperar o trabalho dele como escravo. Ele começou a se destacar como escravo. O ambiente era diferente, a roupa era diferente, mas a presença do Deus era sempre a mesma. E o que isso serve para nós? Não importa a estação que você está, com que veste você está agora, o que você está fazendo, qual a sua posição, qual é o cenário da sua vida, contanto que Deus seja com você. Beleza. Potifar bate o olho no cara e fala assim: esse cara é diferente. Aí já tira ele de escravo e fala assim: agora você vai começar a trabalhar para mim na minha casa. Eu vou colocar todas as coisas da minha casa nas suas mãos. Você vai cuidar de tudo, porque eu já vi que você sabe lidar bem com a coisa. Ó, já melhorou um pouquinho, mas continuava sendo servo. E ele começa a servir Potifar. E a Bíblia diz o quê? Que Deus era com ele. E ele começa a servir Potifar, beleza, tudo bem. Deus está prosperando ali o trabalho dele. Já tem mais coisas, mais atribuições, mais responsabilidade, mais reconhecimento, mas ainda não está numa posição muito boa. Aí a mulher de Potifar dá em cima dele. Você conhece a história? E aí, e a gente pensa, quando você passa os olhos na Bíblia assim por cima, a gente pensa que foi uma coisa assim de uma vez. Não, irmão. O assédio era contínuo. Agora você imagina a pressão de um jovem com os hormônios à flor da pele, orando por uma namorada. Brincadeira. E aí o cara está lá. Um belo dia ela dá um ultimato nele. Potifar não está lá, ela dá um ultimato. Falou assim: se deita comigo. Ele falou assim: eu pecaria contra Deus e contra o meu Senhor, que colocou tudo nas minhas mãos. A única coisa que ele não colocou nas minhas mãos foi a senhora. É justo a senhora? Você acha que eu vou fazer isso com Deus e com o meu Senhor? E ele vai sair correndo e ela gruda a veste dele.
E ele sai correndo sem as vestes. E aí quando o marido chega, ela conta uma história. E José vai parar na prisão. Aí José, aquele menino de 17 anos que foi tirado do pai, já foi para um lugar ruim, ser escravo. Aí depois começou a melhorar, já estava na casa de Potifar, já tinha, acredito que tinha uma comidinha melhor, já tinha uma influenciazinha. Ele falou assim: bom, já não está tão ruim. Aí quando você acha que não pode piorar, piora. O cara vai parar na cadeia. Aí foi preso. E está lá José na prisão, mudou o ambiente de novo, mudou a veste de novo. Agora a veste é veste de prisioneiro. E o ambiente é um ambiente fechado. Ele já foi privado da sua liberdade. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus era com ele. Ou seja, o cara estava na prisão, mas o Senhor era com ele, a ponto que José não parava de trabalhar. José não se apegou à situação e ficou de vítima. Ó céus, ó terra. Não, estou aqui, vou trabalhar. O que tem para fazer aí? Faxina? Não sei. E aí ele começa a trabalhar na prisão. E a Bíblia vai dizer que o encarregado da prisão acha graça em José. E aí ele pega e fala: José, o negócio é o seguinte, eu estou vendo que você é um cara diferente, e eu vou colocar tudo agora aqui no seu comando. Você que vai comandar os presos, os turnos, o que tiver para fazer. E tá lá, José está na prisão, mudou o ambiente, mudou a veste, mas o Deus que era com ele não mudou. E o que eu disse lá em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. José era chamado, sim ou não? Sim, ele teve um sonho. Lá no capítulo 37 de Gênesis, se não me engano é o sonho. Ele tem um sonho. E aí por causa do sonho, por causa do amor do pai, por causa da túnica que foi dada, por causa de todo o processo, aconteceu tudo isso com José. Foi para a cisterna, foi ser escravo, foi para a casa de Potifar, foi parar na prisão. E Deus era com ele em todos os ambientes, com todas as vestes, em todas as estações. Deus estava com José. Até que chegou o grande momento. Ele revela o sonho de Faraó. Aqui estou pulando bem a história para a gente ir. Ele revela o sonho de Faraó e Faraó fala assim: cara, eu vejo que você tem o espírito dos deuses. Não tem outro cara que possa administrar isso aqui comigo que não seja você. Porque Deus dá aquele sonho, lembra que ia ter 7 anos de fartura, depois ia ter 7 anos de escassez. E aí José fala assim: olha, guarda 20% aí, faz assim, assim, assim. Ou seja, tudo que estava acontecendo na vida de José, embora fosse muito ruim ser separado da família, muito ruim virar escravo, muito ruim e parar na prisão, mas o Espírito que conhece cada coração e intercede por nós, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus, estava preparando José para que José pudesse governar. E se nós não entendermos, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida é o Senhor nos preparando para um propósito, que Ele conhece cada coração e que o Espírito intercede por nós, não segundo o nosso desejo do que a gente quer fazer, mas segundo o propósito de Deus. Eu acredito, irmãos, que quando o Espírito do Senhor intercedia por Jesus, Ele não falava assim: ai Deus, tem misericórdia do nosso menino, olha o que estão fazendo com o nosso menino, ele estava aqui no nosso convívio, agora está lá, livra ele, pai, ele não precisa passar por isso, o Senhor é o dono da terra, acaba com isso aí. Eu acredito que o Espírito falava assim: dá força para ele,
força para ele sofrer, o propósito vai ser maior, a alegria vai ser maior. Quando ele completar, quando ele ressuscitar, ele vai trazer alegria para o nosso coração. Irmãos, lembra quando Jesus chega para Pedro e ele fala assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu intercedi para que vocês não percam a fé. Jesus não falou assim: olha, eu orei para não acontecer nada com você, Pedro. Eu orei, fica tranquilo, não vai. Não, Jesus falou assim: eu orei para que você não desfaleça. Ou seja, o BO vai vir, o problema vai vir, a situação vai vir, a prova vai vir, mas eu estou aqui, orando para você ficar firme. Imagina Jesus orando para você ficar firme, irmão. A Bíblia não diz que Ele está à destra de Deus e que intercede por nós. Irmãos, eu tenho certeza que nós só estamos de pé porque nós temos um intercessor. Lembra quando Jesus foi orar pelos mesmos discípulos e Ele falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele estava falando: eu não estou pedindo para o Senhor aliviar para eles. E escute, Deus não vai pedir, Jesus não vai pedir para aliviar para nenhum de nós, se aquilo que Ele estiver trazendo sobre nós for para o cumprimento do propósito dEle. Não aliviou com Jesus, não aliviou com Moisés, não aliviou com José, não vai aliviar com você. Mas tudo isso está cooperando para que você, no final do processo, você seja mais parecido com Jesus. Então não importa o ambiente, não importa a estação. Você está no deserto? Já viu roupa de quem está no deserto? Sempre comprida. Por quê? Porque de dia o sol arrebenta e à noite é muito frio. Então a roupa de quem está no deserto é uma, roupa de quem está na praia é outra. Roupa de quem está no palácio é uma, roupa de quem está escravo é outra. Mas não importa a roupa, importa o Deus que está com você naquela situação. Olha quantos ambientes José passou, quantas vestes ele usou, quantas posições ele teve. Mas sabe uma coisa que José nunca perdeu? Talvez ele nem soubesse. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. É muito difícil compreender isso vivendo aqui na terra, porque as coisas acontecem com a gente fala assim: cara, se eu estou assentado com Cristo num trono de glória nas regiões celestiais, essa posição que Ele ganhou para mim e me deu gratuitamente, por que eu estou passando tanta coisa aqui? Você vai perceber. Você não vai ver José murmurando, você não vai ver José falando: Senhor, mas você não vai ver. Está na prisão? Eu vou ser o melhor prisioneiro. Está escravo? Eu vou ser o melhor escravo. Quantos estão entendendo? Porque Deus era com ele, então o ambiente não mudava ele, a posição não mudava ele, a veste não mudava ele, porque ele não se vitimizava, porque embora ele não soubesse, ele já estava sentado. E por que a gente murmura tanto? Por que a gente não consegue discernir? Lá em Crônicas, vai dizer que a tribo de Issacar, acho que é 1 Crônicas, está lá em 1 Crônicas, eu sei que está lá. Fala que a tribo de Issacar, ela discernia os tempos e as estações. Então eles sabiam quando plantar, sabiam quando colher, e eles sabiam qual que era o melhor caminho para Israel. Um dom que Deus deu para eles, a tribo de Issacar. Só que mais para frente na história, eles colocam os pés pelas mãos, porque não adianta eu ter discernimento das coisas terrenas se eu não discernir o que o céu quer de mim. E é por isso
Por isso que eu peguei o gancho naquilo que o Vitor falou. É por isso que a gente vem para a igreja e a gente vem consumir um culto e não cultuar. Porque na verdade, irmãos, Deus quer que todos participem. Com louvor, com oferta, com serviço, com os seus dons. É isso que Deus quer. Só que a gente não consegue discernir, porque quando, dependendo do ambiente que a gente está, a gente se coloca numa condição de vítima. E não pense que é fácil, porque esse que vos fala já se colocou como vítima muitas vezes. Mas eu comecei a entender que o meu Deus não muda. Lá em Malaquias vai falar assim: porque eu, o Senhor, não mudo, vocês não são consumidos. Ou seja, Ele tem uma posição ao nosso respeito, e Ele não vai arrebentar com a gente. Ele não muda. E é isso que a gente precisa discernir para poder ser como José. José passou pelos ambientes, mudou as vestes, mudou as estações, mudou as posições, e o Deus dele continuava o mesmo. E Deus estava o treinando para um propósito muito maior do que ele. Eu acredito que quando ele teve aquele sonho, com 17 anos, ele estava pensando: eu vou ser o cara. Ninguém vai mais colocar a mão no meu dedo, meus irmãos não vão mais colocar o dedo na minha cara e falar de mim. Não, eu vou ser o cara. Olha aqui, os feixes estão se dobrando para mim, o sol e a lua estão se dobrando para mim. Ele estava, de repente, ele podia estar pensando em algo pessoal. Deus estava pensando em salvar uma nação inteira através da vida dele, porque quando veio grande fome sobre a terra, por causa da posição que ele estava, e por causa da maneira que ele aprendeu a administrar, nos treinamentos que ele passou, ele pôde salvar uma nação. Às vezes estamos passando por ambientes, por posições, por estações que a gente não queria estar passando. Quem que quer passar pelo deserto? Ninguém quer, irmão. Ninguém quer passar pelo deserto. A gente não quer problema, a gente quer, a nossa alma, ela quer conforto, ela quer alívio. Só que andar com Jesus, Paulo falou assim uma certa vez: eu estou completando no meu corpo os sofrimentos de Cristo. Pô, mas Cristo já não sofreu? Ele já não fez tudo? Por que eu preciso sofrer? Se você não precisasse sofrer, Cristo não ia falar assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e depois me siga. Existe uma cruz, irmão, para a gente carregar, para o cumprimento do nosso propósito, para a gente ser mais parecido com Cristo. De repente, e eu vou conjecturar com você, se você me permitir, a gente não sabe, mas de repente o coração de José lá no começo era meio orgulhoso. Apontava os erros dos irmãos: ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Que nem tem gente dentro da igreja que faz isso. E aí Deus vai lá e abate o cara. Ele estava num convívio, ele é jogado na cisterna e ele está sozinho. Tem períodos que Deus deixa a gente em solitude, para a gente refletir. Tem períodos que Deus põe a gente como escravo, para a gente dar o valor que tinha. Lembra do filho pródigo? Pai, negócio é o seguinte: dá a minha parte da herança aí, estou caindo fora. Saiu da casa do pai, tinha conforto, tinha comunhão com o pai, tinha comunhão com a família, estava tudo bem, não tinha nada de errado. A Bíblia diz, a Bíblia não fala, mas pelo texto você vê que não tinha nada de errado. Saiu, foi lá para o mundão, vamos curtir. Arrebentou com a vida, a ponto de ter desejo de comer a comida de porcos, irmão. Quem já foi nessas fazendinhas? Você já viu lá a lavagem que é colocada para o porco? Imagina se você olhar o porco comendo e você ter vontade de comer aquilo como refeição.
Olha a situação que aquele moço chegou. Olhar para uma comida de porco suja e falar assim: nossa, que vontade de comer. Aí ele fala assim: nossa, na casa do meu pai tem pão para os empregados, e eu estou aqui desejando comer essa comida imunda. Quantas vezes a gente já fez isso? Já que Deus não muda o meu ambiente, eu vou mudar. Eu vou decidir e eu vou para lá. Eu vou fazer. Lembra de um texto da Bíblia que diz que os homens chegou e falou assim: olha, ano que vem nós vamos para tal lugar e nós vamos negociar. E aí o versículo abaixo diz assim: se o Senhor permitir, você vai, você negocia, você volta. Se o Senhor permitir. Nossa vida está nas mãos do Senhor, irmão. Aí tem hora que a gente quer mudar de ambiente à força. O Senhor fala: não, fica mais um pouquinho no deserto, porque o deserto é um lugar de encontro. Foi no deserto que Israel provou os maiores milagres. Foi no deserto que eles provaram a intimidade com Deus. Descia uma nuvem. Foi no deserto que eles viram um alimento cair do céu e sustentar eles. Deserto, por mais que fala de sustento, às vezes Deus está colocando a gente no deserto para a gente aprender a confiar, a depender dEle, porque a gente é muito autossuficiente. Aí você ora e fala: Deus, me tira do deserto, e o Espírito que intercede por você, segundo a vontade de Deus, fala assim: não tira não, Pai, deixa Ele mais um pouquinho, está sendo bom, porque Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, não segundo a sua, porque Ele conhece cada coração. Aí aquele menino está lá querendo comer a comida dos porcos. Lembra, fala: poxa, na casa do meu pai, já sei. A Bíblia diz, fala que ele caiu em si. Às vezes Deus deixa a gente chegar em umas situações para a gente cair em si. Ele deixa a gente estar em alguns ambientes, com algumas vestes, em algumas posições, para a gente cair em si. E a Bíblia diz que esse jovem, ele fala assim: voltarei para a casa do meu pai. E ele já tinha um discurso preparado na cabeça. Ele falou assim: eu vou falar: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus empregados. Ele vai falar: pô, meu pai não vai, ele vai me colocar pelo menos de empregado, e aí o que eu vou fazer? Pelo menos eu vou ter pão para comer. Quando ele avista o pai, está onde? Na porta da casa, pro lado de fora esperando, de braços abertos. Aí o cara chega mal cheiroso, arrebentado, sem dinheiro, daquele estado. Quando ele vai falar: pai, eu já não sou mais ele, não precisa falar nada. Fulano, traz a melhor roupa, porque vestes fala de identidade, quem nós somos nele. Traz a melhor roupa, traz sandália nova, porque o caminho dele não vai ser mais o mesmo. Sandália nova, põe um anel no dedo, aliança, pertencimento, mata um novilho gordo e vamos festejar. Tem alguns ambientes que Deus vai nos buscar, irmão. Lembra da ovelha perdida? Ele deixou as 99 no aprisco e foi lá atrás da 100ª que estava perdida. Mas tem ambientes que nós vamos ter que deixar e voltar para o propósito de Deus. Nós vamos ter que cair em si, olhar para a nossa posição, para a nossa veste, que comunica quem a gente é, discernir a estação e falar: opa, calma aí, Deus não me fez para estar nesse lugar aqui não, tem alguma coisa errada, eu vou voltar para a casa do meu pai, lá eu tenho pão,
sabe o que eu acho interessante? Deus estava falando de José, agora já estou no filho pródigo. Você vai pegando no seu espírito. Isso aqui não está nem no meu esboço. Sabe o que eu acho interessante? Que o pai aceitou o filho de volta. Ele aceitou. Isso é graça. Deus nos aceita, mas Ele não nos deixa como a gente está. Tira a roupa, põe essa aqui. Quer fazer parte da família? Então tem aliança e tal. Quer andar? Então muda a sua sandália, agora você vai andar. Quantos estão entendendo? Amém? E o Senhor me fez lembrar de uma passagem, e essa está no meu esboço. Eu já estou terminando, tá? Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 22 e o versículo 11. Abriu aí? Mateus 22, 11. Diz assim, ó: quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que estava vestido que não estava vestido de forma apropriada para um casamento, e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui é uma parábola que fala sobre as pessoas que rejeitaram o Evangelho. Conta a história de um rei, tinha um casamento do seu filho, ele mandou chamar, o pessoal não estava muito interessado. Aí ele falou: ó, chama todo mundo, eu quero a casa cheia, eu quero banquete, eu quero festa. Aí chega na festa, o rei nota que uma pessoa está sem as vestes apropriadas do casamento. E aí ele pergunta: amigo, o que você está fazendo aqui com essa roupa? Que não tem nada a ver com o ambiente, com a posição. A Bíblia diz que ele não teve o que responder. E aí esse rei fala: amarra as mãos e os pés e joga nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Por que eu estou falando disso? Por que eu falei desses dois casos? Do filho pródigo que voltou, estou falando desse homem que estava num casamento, mas não estava com... Só para você não achar que Deus é carrasco demais. Naquela época, quando você convidava alguém para um casamento, se você era convidado para um casamento, tinha duas situações: ou quem te convidou mandava uma roupa para você ir ao casamento, ou quando você chegava no lugar onde ia ser o casamento, tinha um cômodozinho separado com uma veste para você lá. Ou seja, o problema não é a veste. A veste ela é te dada, ou na sua casa, ou quando você chega na festa. Agora, você não pode ficar na festa com a sua roupa, com a roupa que você acha melhor. É isso que o texto está falando. Por que eu estou falando disso? Porque o filho pródigo, para ele voltar, ele teve que trocar as vestes, ele teve que fazer uma aliança, ele teve que se comprometer. E o que acontece hoje? A pessoa gosta da igreja, gosta do louvor, gosta de estar no meio dos crentes, gosta de estar nos ambientes, mas não quer colocar a veste. Ela quer o ambiente,
ela quer a posição, ela quer a estação, que é a alegria, mas ela não quer as vestes, ela não quer transmitir, ela não quer ser a imagem. Estou conseguindo me fazer claro? A pessoa quer estar na igreja, beleza, quer servir o Senhor, quer estar em alguma posição, ministério de alguma coisa. Igreja tem mais ministério do que gente. Só que ela não quer andar com as vestes que condizem com aquele ambiente, que explicam aquela posição, que determinam aquela estação. E aí essa pessoa não estava com veste, ela foi retirada. E eu acho interessante que o rei chama de amigo. Amigo? E ele pergunta, o que você está fazendo? Porque se ele falasse assim, olha, não foi mandada veste para minha casa, ou senão eu não tinha vestes aqui do meu tamanho e eu tive que vir com essa roupa. A Bíblia diz que ele não teve o que responder. Você sabe por quê? Porque ele não quis colocar as vestes. E Jesus vai vir buscar uma igreja que tem as vestes alvas. Ele vai vir buscar uma igreja que não está só no ambiente, que não exerce só a posição, que não discerne só a estação, mas que tem as vestes. A Bruna pega muito no pé com veste, muito. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, agora eu sei por quê. Porque a veste comunica quem você é. Você sabe que o cara é da prisão por quê? Todo mundo tem aquela mesma veste. Chega na prisão, tem alguém com roupa diferente lá? Não, mas você sabe quem que é polícia, você sabe quem que está preso. A veste, ela comunica demais. E quais as nossas vestes? Que tipo de veste a gente tem usado? Eu não estou falando que a veste é tudo, porque tem gente que vive de aparência, né? Tem aparência de crente, é sabor crente. Tem aparência de crente, fala como crente. Mas e aí, o que está comunicando? Qual é a identidade que você está comunicando? E aí eu termino voltando lá para o começo. Porque todas as coisas cooperam para quem ama Ele e é chamado segundo o seu propósito. Então, eu não sei em que ambiente você está, em que posição você está, em que estação você está vivendo, em que veste você está usando. Mas se o seu Deus for o mesmo, e se você tiver o desejo de caminhar com Ele, então o Espírito vai interceder por você segundo a vontade de Deus, para que você seja o próprio propósito de Deus. Quando ele foi falar com Abraão, ele não falou assim, ele falou, Abraão, eu vou te abençoar. Mas daí quando ele envia Abraão, ele fala assim, sê tu uma bênção. Lembra quando Abraão vai se separar de Ló? E Ló escolhe uma terra bonita e Abraão fica com o resto. Deus não estava preocupado, porque ele falou, eu vou te dar tudo. Você é a bênção, você é a resposta. Às vezes a gente está pedindo bênção e o Senhor está falando, não, você é a própria bênção. É você que vai ser a resposta do lugar onde você está inserido. Às vezes você está falando assim, ai Senhor, fala com o meu irmão. Ele, não, eu te coloquei lá, é você que vai falar. Sejam em todo tempo as suas vestes alvas. Que nós possamos ser uma igreja não só de ambiente, não só de posição, não só de estação, mas de vestes. Que a pessoa bata o olho e fala assim, nossa, aquele cara é crente. Estou olhando para o Lemão, você é crente. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar por isso então.
Quem quer chegar naquele dia parecido com o Filho de Deus? É isso que nós queremos, irmãos. Uma vez eu escutei uma história, uma das que mais me marca, que uma igreja enviou um missionário para uma ilha onde eles não conheciam a Cristo. E esse missionário ficou alguns anos lá. Não lembro agora, eu esqueci até o nome dele. Ele ficou, não sei se foi 5 ou se ele ficou 10 anos nessa ilha. Ele não pregou para ninguém, ele não batizou ninguém, ele não abriu igreja. Esse cara não fez absolutamente nada do ponto de vista natural. E aí deu o tempo dele, ele foi embora. Aí depois a igreja enviou um outro missionário. Esse abriu igreja, esse pregou, batizou. Na primeira pregação dele, ele foi falar de Jesus, o quanto que Jesus era bom. E ele começou a falar dos atributos de Jesus, que Jesus era isso, que Jesus era aquilo, que Jesus era aquilo outro. Diz que levantou um irmão no meio do culto. Falou: conhece esse Jesus aí? Aí o pregador falou assim: conhece? Conheço. Não é aquele outro rapaz que vocês enviaram para cá? Porque você está falando, ele é igualzinho esse que você está falando aí. Ou seja, o cara pregou com a vida. Ele não abriu uma igreja, ele não batizou, mas as atitudes dele em servir aquela comunidade. Quando o cara começou a falar dos atributos de Cristo, ele falou: conheço, é aquele rapaz lá. João foi confundido com Jesus, João Batista. Lembra? Falou: mas o rei falou: mas eu não matei esse cara, agora está fazendo obra aí de novo. Quem vocês dizem que eu sou? João Batista. Foi confundido com Jesus. Sabe qual que é o meu sonho? Meu sonho pessoal é ser confundido com Jesus. É isso. Porque no final do propósito, o desejo de Deus é que nós sejamos como Ele é. Então não importa o seu ambiente, não importa a estação que você está vivendo, as coisas que estão acontecendo na sua vida. Lembra de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as ruins. Feche seus olhos. Paizinho querido, nessa noite nós oramos debaixo da Tua palavra. E que nós de alguma forma possamos compreender aquilo que o Senhor está dizendo através dela. Que o Teu Espírito nos ajude a compreender, a discernir as nossas estações, os nossos ambientes, as posições e as vestes. Que nós possamos, Deus, no final da caminhada, saber que nós cumprimos o propósito e saber que nós estamos mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso desejo como igreja. Isso é aquilo que nós pedimos a Ti, porque não adianta a gente vir culto após culto se nós não ficarmos parecidos com o Senhor no final. Então nos ajuda por meio do Teu Espírito, por meio da Tua graça, do Teu amor, a discernir. Salomão certa vez disse, na verdade eu acho que foi Davi: ajuda-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. É como se ele estivesse falando para a igreja: tenha discernimento e faça a vontade de Deus. Nessa noite nós oramos no Teu nome, pedindo que o Teu Espírito fortaleça cada um aqui, independente do ambiente que está inserido, da estação que está vivendo, da posição que tenha, mas que em todo tempo
sejam alvas as nossas vestes, que nós sejamos cobertos com linho fino da justiça, que são os atos de justiça dos santos, que está lá em Apocalipse 9, para que o Senhor venha buscar uma igreja limpa, santa, imaculada e muito parecida com o seu Filho Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco, Pai. Nos ensina a te conhecer cada dia mais, a andar contigo cada dia mais. E que nós nunca precisemos, Pai, ter vontade de comer comida de porcos, para dar valor no que é estar na sua casa, no que é estar em comunhão contigo. Então, eu não sei se tem alguém aqui passando qualquer situação parecida com isso, com esse caos. Mas eu creio que o Senhor também é um Deus que nos dá vestes novas, coloca um anel no nosso dedo, sandálias nos nossos pés e nos ajuda a caminhar contigo. Nós te agradecemos, engrandecemos e bendizemos o teu nome, o nome de Jesus. Amém.